Meu convidado de hoje é o senador Álvaro Dias. Vamos fazer um balanço desse ano de 2019, falar um pouco de política, um pouco do que está acontecendo. Que avaliação você faz do governo Bolsonaro? Leda, muito obrigado aí pelo convite, viu? Uma satisfação. Honra nossa. Rever você, estive aqui o ano passado, né? Verdade. E em plena campanha. Falar de política eu sei que não é a coisa mais agradável para os seus seguidores, não é? Mas é necessário, não tem como fugir da atividade pública. O regime democrático exige e é o melhor dos regimes, não é? Então é evidente que nós temos que falar sempre de política, né? Olha, nós adotamos, eu e o meu partido, Podemos, né, adotamos uma posição de independência em relação ao governo. O nosso voto tem custo zero. Nós não entramos no toma lá da cá, nesse sistema promíscuo, né, na relação de dois poderes interdependentes, né? Nós queremos o fim desse balcão de negócio. Então nós somos críticos em determinado momento e apoiamos em outro momento. O que é bom para o país, nós apoiamos. Então, na análise assim imparcial da atividade do Executivo neste ano, nós temos altos e baixos, é evidente, não posso negar que houve uma mudança, não é? No entanto, nós temos que criticar. Eu critico especialmente porque eu tenho muita pressa e acho que o brasileiro, de modo geral, tem muita pressa. Nós somos atrasados, eu acho que nós somos atrasados uns 30 anos em matéria de projeto estratégico de desenvolvimento econômico para a nação. Estamos muito atrasados. Não vou tomar o tempo todo do programa fazendo comparação com outros países, com a Coreia, enfim, Singapura, com outros países. Não. Nós estamos muito atrasados. Então, a impressão que todos nós tínhamos é que, fosse qual fosse o presidente eleito, nós teríamos reformas de pronto, né? Que se colocar, eu usava essa expressão, vou colocar na mesa do Congresso todas as reformas, em 6 meses elas estarão aprovadas. Aí duvidavam muito, né? Mas não fizeram o teste, porque eu não fui eleito, então não houve a possibilidade de comprovar que seria possível. Porque eu acho possível. Somos lá 513 deputados federais, 81 senadores, certamente com aptidões diferentes, não é? Então, se nós jogássemos todas as reformas, reforma da Previdência, que foi concluída agora no final do ano, reforma do sistema federativo, reforma tributária, que é fundamental e nós estamos muito atrasados, não é? E a própria reforma política, certamente nós poderíamos dividir o trabalho entre Câmara e Senado, articulando essa conjugação de esforços, não é? E trabalhar simultaneamente várias reformas, com várias comissões instaladas ao mesmo tempo. Então, eu infelizmente sou impaciente, né? Sou inconformado com a demora, com o desperdício de oportunidades. Mas não é só o senhor também, então, muita gente Exato, eu e a maioria, né? A maioria do povo brasileiro. A torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, todas as torcidas. Do Atlético Paranaense. Também, do Coritiba. Então, olha, infelizmente nós estamos patinando, sabe? 0,8 de crescimento econômico nesse ano, desemprego continua incrível, né? Eu até sempre duvido muito de determinadas estatísticas, né? Porque muitas vezes utilizam-se de certos artifícios para camuflar a realidade, né? Então, fala-se 12 milhões de desempregados, eu digo só, é muito mais. Nós temos 33 milhões de trabalhadores com a carteira assinada. São mais de 90 milhões de trabalhadores em condições de trabalho, em condições de ocupar um posto de trabalho. Então é evidente que esses números não são os números da realidade. Os que não procuram mais empregos não constam das estatísticas de desempregados. Aquele que vende bala aqui na esquina é considerado empregado. Então é por isso que esse número nem sempre é real. O desemprego é dramático, nós temos também o aprofundamento das desigualdades sociais do país. A Fundação Getúlio Vargas revelou agora, não é, que nos últimos 17 trimestres, eu não estou dizendo que isso é do governo atual, vem de longe, né, décadas. Então, nos últimos 17 trimestres, os mais ricos tiveram um aumento no seu poder de compra de 10%.
E os mais pobres tiveram um recuo, um retrocesso, né? Perderam 18% do seu poder de compra. Então os mais ricos ficaram 10% mais ricos e os mais pobres 18% mais pobres. Nós não podemos nos conformar com isso. E isso não sai do lugar, né? Pois é, e olha, eu andei um pouco pelo Brasil ano passado, e gostaria de ter andado muito mais, não tive condições, mas olha, deu para verificar, foi suficiente para ver a grandeza desse país, potencialidades econômicas incríveis, né? Belezas naturais fantásticas que encantam a humanidade. E você olha a pobreza, convivendo com as riquezas, e você indaga, mas qual é o problema? O que é necessário para construir uma nação? É gestão? São 3 coisas que são necessárias para construir uma nação. Primeiramente, o território. E nós temos um território fantástico, né? Com riquezas em todas as regiões, a serem exploradas devidamente. Temos, em segundo lugar, uma população. População fantástica, não é? Bem ou mal, nós somos um povo trabalhador, disciplinado, não é? Constituição está aí, é recente, não é? Então qual é o problema? Se não é o território, se não é a população, se não é a Constituição, qual é o problema? É o Estado, é exatamente a composição do Estado, são os governantes, somos nós, os representantes da população, nós somos responsáveis. Então, porque não dá para responsabilizar a população, não dá para usar como pretexto o nosso território, porque ele é extraordinário. A Constituição é uma Constituição razoável. Então, o problema está na força humana, né, que ocupa o poder. Por isso que, às vezes, tem-se a impressão que não somos uma república, somos um império, porque a população vê, olha, as autoridades se organizam, assumem o poder, preservam os seus privilégios e não resolvem os nossos problemas. Mas é isso que a gente tem visto. Exatamente. Então há um Você divórcio. tem lutado pela aprovação do abuso de autoridade, tem lutado por várias coisas, mas a gente viu agora o fundo eleitoral. É uma síntese, né? Exato. Olha, vamos contar um pouco disso, né, do fundo eleitoral. Então a Câmara elaborou lá rapidamente, né, quando se quer buscar o interesse próprio, legislar em causa própria, é quase sempre muito rápido, né? Então fizeram, chegou ao Senado, sem tempo sequer de ir para uma comissão, para o debate. O que nós fizemos, nós do Podemos, obstruímos a sessão, impedimos que o projeto, que é o projeto que alterou a legislação sobre os partidos e o processo eleitoral, né? E que, onde está o fundão. Aí na outra sessão, nós alteramos totalmente e só aprovamos um artigo do projeto. Voltou para a Câmara restabeleceu na integralidade e aprovou. Nós apelamos ao presidente para que vetasse integralmente. Ele vetou parcialmente, vetou alguns artigos. O veto, em alguns casos, foi mantido, em outros foi rejeitado. Então, nós protocolamos, agora estamos protocolando, anunciamos anteontem, uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubar alguns dos dispositivos, entre eles o do fundão. Então, ação direta de inconstitucionalidade. Vai ao Supremo, o Supremo vai acolher ou não. Se acolher, nós voltamos à legislação anterior que tinha um limite para a fixação dos valores do fundo eleitoral. O que ocorreu com esse projeto foi que se extirpou da legislação esse limitador, e aí é possível aumentar, como pretendiam para 3 bilhões e 800, acabamos ficando com 2, não é? Mas poderá ir até a 5, 6 bilhões. Por quê? Porque não há um limitador impondo as restrições para o aumento. Então, nós estamos ingressando com essa ação direta de inconstitucionalidade, espero que o Supremo Tribunal Federal acolha. Faça parte dele. É verdade. E o fim dos privilégios? Pois é, um deles é o foro privilegiado. Esse projeto, né, é seu? É meu, desde 2013, uma luta que levou 4 anos no Senado, passou no Senado e foi para a Câmara. Então está lá desde junho de 2017. O foro privilegiado beneficia
mais de 55 mil autoridades no Brasil. Elas só são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo então, julgou aí, quantas pessoas? Exato. Então eu tenho aí um estandarte protetor, né? Há um pedestal onde são colocadas essas autoridades, muito acima dos seres normais, né? O que ocorre? Não há julgamento. Eu vou dar só um exemplo com números, né? Na Operação Lava Jato, nós tivemos em 5 anos e meio 285 ações julgadas na primeira instância, ou seja, daqueles que não possuem foro privilegiado, com condenações que corresponderam a quase 3 mil anos de cadeia. E no Supremo apenas uma autoridade foi julgada, com 13 anos de prisão, ainda recorrendo, né? Aliás, foi determinada a prisão já, foi determinada a prisão. Então, em 5 anos e meio, significa o quê? Que o foro privilegiado é um guarda-chuva protetor de marginais do colarinho branco. E lá no artigo 5º da Constituição, sabiamente o Constituinte inscreveu: somos todos iguais perante a lei. Não somos, porque há outro dispositivo que instituiu o foro privilegiado das autoridades. Nós podemos dizer que o Brasil é o país mais generoso com as autoridades. Não há em nenhum lugar do mundo nada que se equipare. Privilégio para mais de 55 mil autoridades. Então aí vem uma coisa muito séria. Com isso se estabelece um conluio entre Supremo e Congresso na autoproteção, né? Reciprocidade na preservação de interesses. Por quê? Só o Senado, só os senadores podem julgar ministros do Supremo e levá-los eventualmente ao impeachment. E só os ministros do Supremo podem julgar os senadores. Então, se nós acabarmos com o foro privilegiado, não haverá mais essa dependência e a necessidade desse conluio, não é? Por isso é fundamental o fim do foro privilegiado, não há nenhuma justificativa para a sua manutenção. Será um salto civilizatório a aprovação desse projeto e um passo adiante na direção da nova justiça que todo o povo brasileiro deseja. Você acredita nessa aprovação Eu desse tenho projeto? que acreditar. Desde 2013 até hoje. O presidente da Câmara já me prometeu várias vezes. E agora, no final do ano, ele prometeu mais uma vez que no início de fevereiro se vota. O que ocorre é o seguinte: projeto dessa natureza, se é colocado em votação, é aprovado. Não. Por quê? Porque as pessoas que votam sabem que se votar contra, será amaldiçoada na rua, não é? No restaurante, no aeroporto. Então vota favoravelmente. Então a estratégia o que é? É não colocar em votação. É evitar, e aí se posterga o máximo possível. É o que está ocorrendo com a prisão em segunda instância. E a prisão em segunda instância? Pois Será é. que a gente sai dessa? Pois é, o Brasil está sendo convocado a dar explicações na OCDE para 43 países porque está retrocedendo em matéria de combate à corrupção. São vários retrocessos já, e esse talvez seja o mais contundente retrocesso. Coroa, né? Esse aí, sem dúvida, está no epicentro dos retrocessos, né? A partir do Supremo Tribunal Federal. Ministros que eram favoráveis à prisão em segunda instância, repentinamente mudaram as suas convicções e votaram contra, permitindo a liberdade para centenas de presos, não só da Operação Lava Jato, mas também de outras operações, né? Aí até traficantes, bandidos de modo geral. Isso é um retrocesso imperdoável. O que ocorre é que, ao justificar, o presidente do Supremo disse: não, isso está na lei, o Congresso tem que mudar isso. E houve sinalização, portanto, para uma mudança a partir do Poder Legislativo. Então, nós às vezes reclamamos de invasão de competência, que o Supremo legisla em nosso lugar, mas nós somos também culpados. Eu tenho um projeto que consolidaria, legitimaria constitucionalmente a prisão em segunda instância, que foi apresentado em 2017. Depois eu apresentei em 2018, é o 13 de 2018. Não foi votado até. Se tivesse sido votado,
esse problema não estaria existindo. É a mesma estratégia, não colocar em não votação. Não colocar em votação. Fica na gaveta. É o impeachment do Gilmar Mendes, é o impeachment de não sei quem. Nunca com a mudança da legislatura, esse meu projeto ficou na gaveta do relator desde o dia 17 de abril. E nós estamos em dezembro. Então, veja, nós somos culpados também no legislativo, não é? E agora o que está acontecendo no legislativo? Nós abrimos mão dessa proposta de emenda à Constituição. O senador Eurovisto apresentou também uma proposta nesse sentido. Abrimos mão destas duas propostas para dar lugar a um projeto de lei que tem uma tramitação mais rápida e mais eficaz. E me parece ter melhor acolhida no Supremo. Nos votos de alguns ministros, sinalizou-se essa possibilidade. Então, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, depois que colhemos 43 assinaturas exigindo que se votasse o projeto. Aí o projeto foi votado e aprovado. Ele deveria ir para a Câmara imediatamente, porque a votação é terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, a menos que peçam, por requerimento, recurso ao plenário. E ocorreu. E quem pediu? O líder do governo. Quer dizer, o governo atravessando, né? Porque o líder do governo é indissociável, né? Quando ele fala, é a palavra do governo. Então, ele propõe um requerimento dessa natureza, certamente ele ouviu o governo para apresentar esse requerimento e retardar a votação. Por isso o projeto não foi para a Câmara, fica no Senado, aí o ano que vem é outra batalha para votar o projeto, aí usam como pretexto uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados, e aí, é claro, a tramitação é muito mais lenta, demorada, complicada. Essa proposta da Câmara ampliou muito, alcançou os vários ramos do direito, não só o direito criminal, eleitoral, civil, trabalhista. Isso tudo dificultará. Fica a impressão, e eu sou obrigado a dizer isso, me passa essa impressão. Eu posso estar equivocado, não sou dono da verdade, mas a impressão que eu tenho é que adotam como estratégia para não aprovarmos a prisão em segunda instância, porque provavelmente, se essa PEC chegar ao Supremo, ela não será acolhida. O Supremo a gente já sabe a posição. Exato. Então nós temos que esperar o ano que vem, teremos uma aposentadoria, né? Então o ministro Celso de Mello aposenta. Ele votou contra a prisão em segunda instância. Então, dependendo do escolhido, do ministro escolhido, o placar vira, né? Ao invés de 6-5 contra, passa a ser 6-5 a favor. Então existe essa esperança. Olha, viu, Leda, só para... Não podemos perder a esperança. Não vamos perder. Tá, começa um novo ano, a gente tem que realimentar as esperanças, né, e acreditar que estamos caminhando na direção do nosso futuro. Em relação a essa questão da prisão em segunda instância, que repercute pessimamente no mundo, nós somos o único país do mundo que temos o quádruplo grau de jurisdição, que vai primeira instância, segunda, STJ e Supremo. E entre os países vinculados à ONU, o Brasil é o único país que não tem prisão em primeira ou em segunda instância. Então, é uma vergonha para a gente. É uma vergonha. A gente tem várias vergonhas. A educação também é uma vergonha, Exato. Que é um assunto que é caro a você. O ranking internacional nos coloca muito mal em matéria de educação, né? E olha, eu fui relator daquele projeto do Plano Nacional de Educação, né? Se aquele plano fosse respeitado, fosse cumprido, nós saímos em outro estágio na matéria de educação. Por exemplo, esse plano de educação, que são 20 compromissos, não é? Esse plano estabelece que 10% do PIB seria aplicado em educação. Mas a questão não é recurso, até porque o Brasil aplica mais recursos, por exemplo, proporcionalmente, do que os Estados Unidos. A questão é de gestão, é gerenciamento, é a aplicação correta dos recursos. A gestão é uma questão, é uma pedra no sapato do Brasil? Sem dúvida. Nossa gestão é precária. E olha, aí vem uma constatação pessoal,
porque eu estou nisso há 43 anos de mandato, não é? Fui governador, eu muito contato com prefeitos, né, nesse período todo, sem demérito aos nossos prefeitos, aos nossos secretários, aos nossos ministros, aos nossos governantes, mas eu acho que o grande problema do Brasil é realmente a falta, a ausência de bons executivos na administração pública. Isso começa no município, com prefeitos e seus secretários, depois vai para o Estado, governadores, secretários, e vai até até o governo da União, não é? Então, a ausência de bons... É claro que isso não é uma regra geral, existem as honrosas exceções, existem bons executivos na administração pública, mas eu concluo sempre dessa forma. Eu acho que um grande problema é esse. E olha, quem já foi chefe do executivo na administração pública sabe que a maior angústia é você tomar a decisão e verificar que há uma lentidão no cumprimento daquela tarefa e muitas vezes não há eficácia, não há eficiência na execução daquela proposta que teve origem numa decisão do chefe do executivo. Então, essa é realmente deve dar uma angústia. frustração também. Então, compor os quadros com eficiência, reduzir o tamanho e buscar qualificação, isso é essencial para mudar o Brasil. Você mudou a sua ótica assim, de fazer campanha? Porque eu estou achando você mais atuante no Twitter, no Instagram. Você está mais presente. Não tenha dúvida eu tenho acompanhado, o Fórum Privilegiado você colocou, o Fundo Eleitoral, o COAF, tudo está lá no seu Instagram, né? Realmente há uma mudança radical, né, no modelo de campanha que se exige hoje. Isso começou lá com Obama nos Estados Unidos, em que ele usou muito as redes sociais. Depois chegou o Trump, nem se fala, né? Ele foi eleito mesmo pelas redes sociais. E nós também, né? E verificamos que aqui também as redes sociais tiveram uma participação enorme. Sem dúvida, foi o principal instrumento. Eu não troco a televisão pelas redes sociais de forma nenhuma. Mas quando você não tem espaço na televisão, as redes sociais são essenciais, né? Eu venho há bom tempo, sim, me utilizando as redes sociais. Era no início uma forma de prestar contas do meu trabalho. Também há uma angústia de quem tem boa fé no exercício do mandato. Talvez uma das grandes angústias é saber que a população não está conhecendo o seu trabalho, né? Eu estava uma vez no apartamento lá no litoral do Paraná, no Carnaval, tinha uma multidão atrás de um trio elétrico. Eu olhei assim e pensei, será que 10% desse povo aí sabe o que eu estou fazendo lá em Brasília? Então é uma preocupação, porque a mídia... porque senão você é confundido com aqueles que não fazem nada, ou que fazem errado. A grande mídia, para um político ter destaque, ele tem que assaltar o Banco do Brasil. Eu me lembro que quando esse projeto que acaba com o Foro Privilegiado foi aprovado no Senado à noite, as emissoras de televisão divulgaram a aprovação do projeto, mas não divulgaram o autor, né? Aí uma amiga minha que é repórter, né, de uma das televisões, eu cheguei para ela e falei, escuta, por que vocês se negam a divulgar, a valorizar, a estimular, né, dizendo, olha, o autor foi fulano de tal. Agora, se eu tivesse assaltado a Petrobras, eu seria manchete o ano inteiro. Então, rede social pode as redes sociais é o nosso desabafo diário, né? Então, isso eu faço agora com rotina, né? E a constatação é que no ranking de influência dos senadores, eu tenho aparecido em primeiro lugar praticamente todas as semanas, por estar usando bastante as redes sociais. Eu tenho acompanhado. COAF também você tem acompanhado o COAF eu tive uma briga danada. Semana passada nós nos recusamos a votar porque não havia quórum, né? E queriam votar por acordo para aprovar a transferência do COAF para o Banco Central. Eu considero isso inadequado, impróprio, descabido. É um retrocesso porque o COAF é uma das nossas organizações que funcionaram muito bem, com muita eficiência e com respeito à legislação e, portanto, deveria ser preservado como estava, não é?
e o Moro, quando chegou ao Ministério da Justiça, ainda equipou melhor o COAF e colocou alguém para comandar com expertise, né, com experiência da Operação Lava Jato. Então, essas mudanças significaram um retrocesso, tanto é que nós entramos também com uma ação direta de inconstitucionalidade no primeiro momento, quando tiraram da Justiça para o Ministério da Economia. E agora tiraram da Economia para o Banco Central. Então, muda 3 vezes num ano. Muda o que está bom, o que está produzindo bem, o que é correto, por quê, não é? Então aí fica, obviamente, não é? Desculpem-me, mas fica a suposição de que se trata uma movimentação para tornar menos eficiente o COAF. E com isso, inclusive... E o COAF, para quem não sabe, é quem toma conta das operações financeiras. Exatamente. O COAF é importante, por exemplo, no combate ao terrorismo, ao narcotráfico, ao crime organizado. Por quê? Porque ele aponta de onde saiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Ele indica qual o caminho percorrido pelo dinheiro sujo. E isso repercute lá fora. Tem o GAFI, que é um organismo em Paris, né, que reúne vários países, que tem esse objetivo de combater o terrorismo, lavagem de dinheiro e etc. Né, e tem as suas recomendações. Então, nessa mudança, nós estamos desatendendo recomendações do GAFI. Vai piorando a nossa imagem lá fora. Mas isso compromete as investigações aqui no combate à corrupção. Por isso, eu fui para a tribuna, contestei, tentei derrubar o projeto, mas fizemos só 15 votos no Senado e foi aprovada a mudança do COAF para o Banco Central. Tem lá um puxadinho no Banco Central agora, onde está o COAF, né? Certamente isso é muito bom para quem pratica falcatruas, quem comete atos ilícitos e corrompe, né? Porque nós sabemos que o sistema financeiro tem um objetivo, é ao final do ano melhorar o balanço sempre, né? Lucro cada vez maior. E não tem interesse em investigar a corrupção, não é atividade. E o Banco Central tem sido uma espécie de apêndice do sistema financeiro, porque sempre o Banco Central é presidido por alguém que vem do sistema financeiro. Então há uma relação umbilical entre o Banco Central e os demais bancos do sistema financeiro nacional. Então não é um lugar adequado. O que você acha que precisa fazer na reforma política? E tem tanta coisa, né? Olha, tem tanta coisa. Independente é possível. O que se discute sempre são questões mais referentes ao processo eleitoral, a democracia partidária, etc. Mas eu considero crucial para o Brasil a redução do número de partidos representados. Eu não estou dizendo que nós temos que impedir que surjam partidos políticos no país. Podemos ter 200, 300 partidos se desejarem. Ocorre que temos que ter normas rigorosas para impedir que qualquer partido tenha dinheiro público no seu caixa e tenha representação mesmo sem voto. Então, o que nós queremos é uma cláusula de desempenho ou cláusula de barreira rigorosa para reduzir o número de partidos representados, o número de partidos com direito ao fundo partidário e fundo eleitoral e tempo de rádio e televisão nas campanhas eleitorais. Se nós reduzirmos para 6, 7 ou 8 partidos, ficaremos de bom tamanho e certamente teremos maior eficiência e maior economia. Então, isso é fundamental na reforma. A outra proposta minha, que vem desde 99, né, quando o meu pai me disse: meu filho, você não acha que tem político demais? Eu disse: eu acho. Prometo ao senhor que eu vou tentar diminuir o número de políticos. Então eu cheguei ao Senado em 99 e já apresentei projetos para reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Aí nós teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Certamente a competição seria mais exacerbada. Então, ao invés de 2 senadores eleitos numa eleição no mesmo estado, nós teríamos apenas 1 eleito. Então, isso significaria uma disputa mais exacerbada, mas a qualificação do parlamento, o parlamento seria mais qualificado. Agora, a economia é fundamental, porque não é só a redução dos salários dos parlamentares, é a redução de auxílio moradia,
uma economia em relação ao auxílio moradia, a verba indenizatória, esse auxílio saúde, não é? Os penduricalhos todos. E os cargos de assessores, os gabinetes. Então veja que os carros, veículos, a despesa com burocracia, com correios, com água, com luz, enfim, veja a economia, né? Uma economia brutal. Alguns países partiram para isso. O Chile, a França, a Itália, houve redução do parlamento. Então, aqui é difícil, né? O corporativismo, essas propostas nunca são votadas. Então, com esse exemplo de outros países, renasceu a esperança de que poderemos ainda votar. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui com muita tranquilidade. É melhor cortar os dedos do que ser decepado integralmente, porque ou nós correspondemos a esse anseio da população de mudança para valer no Brasil, ou seremos atropelados. Eu não sei até quando haverá a paciência do nosso povo para suportar isso tudo, né? Então, eu creio ser melhor cortar um pouco. Veja, nós tivemos agora que aprovar a reforma da Previdência. É uma reforma de sacrifício para a população, não é? Principalmente a população trabalhadora, tremendamente sacrificada com essa reforma da Previdência. O trabalhador Mas necessária, né? Sim, necessária, porque levar o sistema à falência. E se não mudasse agora, se não fizesse essa reforma, logo adiante diriam: não temos dinheiro para pagar a aposentadoria. Mas essa reforma também não é suficiente. Daqui 3 ou 4 anos, teremos que fazer nova reforma, mudar o sistema, certamente, porque aprofundou-se demais a crise, né? Na verdade, arrebentaram com o sistema previdenciário brasileiro nos últimos anos. Então, o trabalhador agora vai ter que trabalhar mais, vai ter que pagar mais por mais tempo, aposentar mais tarde, né? Então, é uma reforma de sacrifício. Mas tivemos que fazer. E com que autoridade nós vamos preservar os nossos privilégios? Se nós sacrificamos a população, como podemos preservar os nossos privilégios? Então, para que possamos ter autoridade, temos que cortar também. Na nossa casa, né? No parlamento, inicialmente. Podemos cobrar do judiciário, sim, mas temos que dar o exemplo. O que você acha que vai ser o ano que vem, 2020? A gente está no final de dezembro. E agora, Álvaro, para onde vamos? Né? Eu acho que não podemos desistir, né? Isso não. Nós somos guerreiros também, né? Não desistimos nunca. Toda eleição é um ressuscitar de esperanças, aí depois vem a frustração, vem a decepção. Até quando? Essa é a pergunta, né? Até quando? Um dia vamos acertar? Vamos ganhar na loteria? E acertar na escolha e ter aí sim mudanças para valer no país, né? Temos que manter a fé. Temos que manter a fé. Não podemos desistir disso. Vamos desistir do Brasil? Vamos embora do Brasil? Não. É um país maravilhoso, extraordinário, né? Então, nós temos que ter juízo, temos que aprender com os nossos erros, não é? E caminhar adiante. O que eu posso dizer é que nós vamos continuar dando a nossa modesta contribuição. Eu gostaria de poder oferecer mais, mas as limitações da minha função impedem. Então, eu vou ao máximo, não é? Trabalhando muito, tentando contribuir, reagindo, resistindo às pressões, para tentar melhorar esse país, né? Acredito muito porque o povo brasileiro tem essa força, né? Eu vejo o país amadurecendo a cada dia para exercitar a democracia. Queremos que ela seja exercitada na sua plenitude, né? Isso significa com uma eliminação desse fosso enorme que existe entre uns e outros, né? Aliás, eu considero, veio agora aqui à mente, o grande problema atual da política brasileira é essa polarização. Então, alguns dizem aí na internet, nas redes sociais, que eu fico em cima do muro. Com toda essa agressividade, com toda essa afirmação nos pronunciamentos. Eu estou em cima do muro. Por quê? Porque eu não estou nem na extrema esquerda nem na extrema direita. Para esse cidadão que diz isso, para ele só existe a extrema esquerda e a extrema direita.
E é preciso dizer que existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Nós temos que ter o equilíbrio e caminhar adiante, não é? Eu não vou me alinhar à extrema direita, não vou me alinhar à extrema esquerda. Eu vou caminhar esse caminho. Mas você acha que você é um homem de esquerda ou de direita? Não, é isso que eu estou dizendo. Você não quer ser eu nem sou de alguém, esquerda nem de direita? Não, eu sou alguém que procuro fazer a leitura do que é o correto na direita e recolher para um projeto de nação. E procuro fazer a leitura do que é correto da esquerda e também recolher para esse projeto de nação. Aí você consegue o equilíbrio para caminhar adiante, é para frente que se caminha. O que você considera correto na direita hoje e na esquerda hoje? Bom, na direita, o que é corretíssimo é essa afirmação. Eu acho que traduzo numa frase. O melhor programa social é o emprego. Esse é verdade. Aí é menos Brasília e mais Brasil, ou seja, o enxugamento, que aliás eu analisava pouco, né? O enxugamento da máquina pública. Isso tudo é proposta considerada da direita, embora eu não vejo assim que alguém possa ter exclusividade nessas propostas, né? E da esquerda é evidente que tem que ter consistência em programas sociais, você investir em saúde, investir em educação, isso é essencial. A direita, essa liberdade econômica, a liberdade para empreender, a desburocratização, a facilitação dos negócios, não é? Enfim, uma regulação competente, a eliminação dos entraves burocráticos que elimine esse manicômio tributário, né? Transforme esse manicômio tributário em algo que promova o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do país. Você acha que então tem nós temos que disso? buscar. Você não acha que a Câmara e o Senado estão atrapalhando um pouco essas? Não, eu acho que o que está atrapalhando mesmo, com toda franqueza agora, o que está atrapalhando é o Executivo. Não mandou proposta nenhuma. A única proposta que chega é essa da Previdência, que já estava elaborada no governo Temer. Reforma tributária não veio. Agora, no final do ano, vieram 3 PECs confusas, né, sobre reforma do sistema federativo. Então, esse atraso de um ano, eu sou obrigado a dizer isso, é um sistema presidencialista de muito poder. O Congresso tem que agir, mas, obviamente, ele necessita da provocação do Executivo. E o chefe do Executivo tem que ser o líder, a articular, junto ao Congresso Nacional, a tramitação das suas propostas. Então, é evidente que nada aconteceu esse ano, a não ser uma reforma da Previdência, um pacote de segurança pública, de combate ao crime, à violência e à corrupção do Ministério da Justiça, que já vem também do governo anterior, foi, obviamente, aprimorado pelo ministro Moro, chegou, não houve nenhum interesse especial do presidente da República, isso ficou na Câmara, aí a Câmara assumiu a responsabilidade, como fez com a Previdência, alterou, mudou, mandou para o Senado não pôde fazer nada, teve que aprovar do jeito que veio, porque senão retornava, aí terminava o ano sem a reforma da Previdência, então é uma espada no peito, né? Ou você aprova ou volta, aí é o caos, né? Aí é colapso, então você tem que aprovar, você não pode melhorar a proposta. A mesma coisa o pacote. Chegou esse pacote e nós tivemos que aprovar rapidamente, levamos ao plenário, aprovamos para o governo, para o presidente da República sancionar. Com isso ele vai ter que vetar alguns artigos desse pacote, que veio lá do Ministério da Justiça, e nós temos que complementar, legislando. No meu caso, eu entendo ser necessário legislar em matéria de crimes contra a administração pública, que é uma ausência nesse pacote. Então, nós temos que dar continuidade a isso. Então, por isso que eu digo, não foi o Congresso que atrapalhou. O Congresso poderia ter dado mais. O Congresso, na minha opinião, só pode ser criticado em relação à pauta ética. Então, essas questões esbarram na resistência de parlamentares que têm problemas com investigações em curso. E aí sim há dificuldade, Operação Lava Jato e outras operações. Então nós temos dificuldade com essa pauta moral, né, que é a agenda prioritária do povo brasileiro, o combate à corrupção. Mas em relação às outras reformas necessárias para a promoção do desenvolvimento econômico, o Congresso está muito ativo, disposto a colaborar. O que está faltando é iniciativa do Poder Executivo. É mesmo.
É isso mesmo, Léo. Com toda franqueza, com toda sinceridade, não tem nenhum motivo para ser parcial numa análise dessa natureza. É uma pena, né? Porque a gente precisa de rapidez. Né? Precisa de rapidez, de agilidade, criatividade e inteligência criativa, né? Porque as dificuldades são enormes. Os últimos tempos no Brasil foram dramáticos para a população, porque nós aprofundamos a crise, né? Quando se falava que estavam retirando milhões da pobreza, ao contrário, estávamos empurrando milhões para a pobreza, né? Aumentou o número de devedores, não é? Nós somos mais de 60 milhões hoje que devem ao sistema financeiro. E aumentou muito a violência também, né? É preciso fazer alguma coisa que melhore. Neste ano até para promover vamos fazer justiça. Nesse ano houve uma redução da violência. Então veja que eu sou imparcial. Quando o governo comemora um feito, eu reconheço. Então houve uma redução nos índices de violência neste ano. Se é mérito do governo ou não é outra história, mas houve uma redução. Se o governo nada fez e foi contemplado com uma evolução da sociedade em relação à violência, tudo bem, mas que houve um avanço, que houve uma redução dos índices de criminalidade no país, isso está constatado pelas estatísticas, a menos que essas estatísticas não sejam verdadeiras, mas elas apontam uma redução da violência no país, né? Agora, realmente, nós temos que sacudir o governo, né? Nós temos que ter propostas do governo para cobrar do Congresso, aí sim, aí temos que cobrar do Congresso. O que temos que cobrar do Congresso, em relação às suas falhas, é exatamente esta agenda de combate à corrupção, que exige o aprimoramento da legislação, o endurecimento da legislação, a eliminação dos privilégios, como esse maldito foro privilegiado, né? Dessa forma, sim, o Congresso estaria, a aprovação da prisão em segunda instância, aí sim estaríamos certamente ajudando o Brasil a mudar para valer, porque, olha, há problemas econômicos e sociais, sim, e aí dizem, vamos priorizar a agenda econômica e social, e eu digo, a agenda moral, a agenda ética de combate à corrupção é também uma agenda econômica. Porque se nós mostrarmos uma cara nova para o mundo, dizendo, olha, o Brasil voltou a ser sério, certamente nós vamos ter o retorno dos bilhões que se foram embora daqui, expulsos pela corrupção e pela incompetência. Você acha que nesse sentido a gente caminhou? Pois as estatísticas... De mostrar para as pessoas, para o mundo, que a gente está no Neste ano nós retrocedemos, infelizmente. Eu vou dizer para você uma coisa, o governo Temer, o presidente Temer estava sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. 2 denúncias de corrupção contra o presidente Temer. Ele estava envolvido com advogados para se defender, envolvido com a Câmara dos Deputados para evitar um processo de impeachment. E apesar disso tudo, as instituições que dão sustentação à Operação Lava Jato estavam fortalecidas, independentes. Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal. Você acha que agora não estão? Com a eleição nós tivemos o retrocesso. O COAF explodiu. A Receita Federal foi paralisada em matéria de investigar. 900 inquéritos foram paralisados com 2 decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E houve um conluio, houve uma orquestração, houve uma espécie de conspiração contra a Operação Lava Jato e contra o combate à corrupção no país, refletindo lá fora, a ponto, como disse há pouco, da OCDE exigir explicações por que nós retrocedemos. Então, deploráveis retrocessos estão acontecendo e nós temos que reagir a isso. Será que o povo reage guardando os nomes de quem votou, de quem não fez? Essa é a dificuldade. Você acha que a gente melhorou politicamente? Eu acho que sim, que a população está indo para as ruas, não é? A população está indo para as ruas, está exigindo, está cobrando. Nas redes sociais, especialmente, há uma cobrança permanente, não é? Então isso significa que está surgindo aí uma nova nação, mais crítica, mais participativa politicamente, não é? E certamente isso vai contribuir. É evidente que isso não se faz do dia para a noite, essa evolução. É uma construção, né? É uma construção que leva algum tempo. Mas eu tenho que reconhecer que está havendo um avanço. Você é do Podemos. O Podemos expulsou o pastor Marco Feliciano. O presidente da República saiu do PSL, fundou um outro partido.
algumas coisas estão acontecendo de uma maneira diferente, né? Então vou ficar primeiro na pergunta, né, no Marco Feliciano. Ele foi expulso do Podemos. Foi por apoiar o Bolsonaro? Não, não. Nós apoiamos o Bolsonaro quando ele é correto. O partido tem essa independência. Os nossos parlamentares são independentes. Podem apoiar, sim. Tem na Câmara um vice-líder do governo e no Senado tem um vice-líder do governo. E nós somos críticos ao governo quando necessário. Então, essa não é a causa, né? Houve uma denúncia protocolada por um militante do partido junto à executiva aqui em São Paulo, e nessa denúncia foram apontados vários problemas, né? Além da infidelidade na campanha eleitoral. Isso sim, na campanha eleitoral houve a infidelidade, mas não foi o único objeto desta denúncia. Outros objetos. Eu prefiro não abordá-los, até porque me parece que ele recorreu à Executiva Nacional, e sendo assim eu terei que participar dessa votação. Então, obviamente, eu tenho que me manter aqui cauteloso. E você acha que as candidaturas independentes podem ser uma alternativa? Eu não creio. Na construção do sistema democrático, eu não creio que isso seja salutar. Na construção do sistema democrático, nós temos que valorizar os partidos políticos, né? E quando em vez falam em parlamentarismo, parlamentarismo com partidos em frangalhos é destruição, né? Não há, é decepção, é frustração. Primeiro nós temos que construir partidos de verdade, não temos siglas. É por essa razão que eu andei mudando várias vezes siglas, buscando um partido político. Você me disse na outra entrevista que mudou que você não mudou, né? Não mudei de partido, mudei de sigla. Mudou de sigla. Porque partido não existe, né? Então, aí eu até dizia para você aqui naquela entrevista, agora eu estou num movimento que se chama Podemos. Eu espero que ele se torne um partido um dia, né? Está se tornando um partido, uma alternativa partidária, né? Nesse quadro de decepção em relação a partidos políticos. A Operação Lava Jato carimbou alguns aí de organizações criminosas, né? Então, a gente quer oferecer um partido que faça a leitura correta do que é prioridade para a população, né? E respeite essas prioridades. E você tem andado em aviões normais? Tranquilamente. Como é que chama? De carreira? De carreira, né? Avião de carreira. Avião de carreira. E tranquilo? Tranquilo, o pessoal chega e diz assim, você pode andar aqui livremente. Porque né? Tá difícil para alguns, né? Para alguns está bem puxado. Mas é isso que gratifica, sabe? Porque muitas vezes o sentimento é da desistência, né? E aí você vê, será que vale a pena? Não há reconhecimento. Mas exatamente nesta hora é que você recebe uma injeção de ânimo, né? Olha, eu vejo muita preocupação das pessoas de chegar em você e sair de onde está, e se deslocar e vir até onde está você, para dizer, ó, continue firme, viu? Não desista. Eu acho que isso é um sentimento das pessoas lúcidas que acham que é possível mudar as coisas, mas é preciso estimular aqueles que estão no caminho certo, né? Isso felizmente tem acontecido, senão, olha, sinceramente, já teria... Você ainda agora, deixa eu te contar esse detalhe, não sei se você tem tempo ainda, Sim. Mas eu vou contar um detalhezinho, que o Supremo agora acabou com a aposentadoria dos ex-governadores do Paraná. Então a imprensa destacou que o Supremo acabou com a aposentadoria dos ex-governadores, não terão que devolver o que já receberam, mas daqui para frente não receberão mais a aposentadoria. Você já tinha anunciado isso, não tinha? Pois é, então deixa eu contar a história. Aí a imprensa divulgou o nome dos ex-governadores que estavam recebendo e não divulgou o nome do único ex-governador que não recebeu nunca, né? E que economizou mais de 11 milhões de reais em 29 anos. E mais, não permitindo que o vice assumisse o governo, porque eu fiquei até o último dia do meu mandato, não é? Eu economizei mais 11, porque o vice também teria direito, né, à aposentadoria. Aí me disseram, tá vendo? Você joga para o ar 11 milhões e ninguém reconhece. Aí eu respondi dizendo, olha, mas eu durmo com a consciência tranquila. Isso não tem preço. Não tem mesmo. Então, quando você vê as pessoas te estimulando, é uma injeção de ânimo. Às vezes penso que incomoda, não incomoda. Trazem entusiasmo. Ah, vamos fazer uma selfie, desculpa, estou te incomodando. Não incomoda. É a melhor coisa que você pode fazer para me estimular. Porque incompreensão, ingratidão, traição,
a política é um terreno contaminado pela inversão de valores, não é? Então, tudo isso é um desestímulo. Você tem que ter algum estímulo para persistir, para resistir, para sobreviver, para continuar, né? Então, sobretudo no caminho correto. Exato, no caminho da correção. Muito obrigado, Álvaro, por ter Obrigado, vindo. Senador Álvaro Dias, vou te dar a Eu que caneca, que agradeço. é o Opa! símbolo do canal. E agora a gente Vamos. está tendo o apoio e a participação da Sodier. E a Sodier preparou uma caixinha de doces Que beleza. deliciosos que eu passo a você. Obrigado aí, a Sodier, por nos apoiar. A gente Obrigado. precisa mesmo de apoio. Agora, no final do ano, pode, né, Lê? Pode, já está nessa. Você está bem. Depois vem aí as Depois- férias, vamos para a é. praia correr um pouco. É, corre um Aí pouco, melhor. gastamos essa caloria. Tá certo. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo e vem aí, volta com a gente, tá bom? Valeu.